GARI 11, o Fundo de Real Estate da Guardian. Vamos ler o relatório de dezembro de 2024, o relatório que foi publicado agora no dia 31 de janeiro de 2025. O fundo que guarda aí na sua estrutura financeira uma certa alavancagem relacionada aí às aquisições das lojas do Grupo Mateus e do Grupo Carrefour, tem aí também a venda de alguns ativos e esta alavancagem se refere a isso. Nos relatórios anteriores, toda essa estrutura de alavancagem ainda não estava bem explicada. Vamos ver se a gestão consegue explicar esta alavancagem neste relatório e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí o fundo que nós já conhecemos, diversas lojas, né? Tem aí um valor patrimonial de 1,37 bilhões, 40 imóveis, né? Aumentou aí bastante com essas aquisições. O preço da cota R$ 8,50, como veremos, ela segue amassada aí no mercado secundário. Tem aí 543 mil metros quadrados de ABL, uma liquidez diária de 6 milhões. Tem aí uma vacância zerada, né, tanto física quanto financeira. O prazo médio dos aluguéis aí de 14 anos, 292 mil cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o GARI 11 segue bastante amassado aí no mercado secundário, 7,92, lá em dezembro chegou a 7,73, né? Deu uma leve recuperada, mas depois também no início do ano, lá final de dezembro, começo de janeiro, já deu uma despencada e segue nesta situação toda, né? Muito também envolvida pela questão da taxação dos fundos imobiliários, a fuga de capitais lá para a renda fixa e também a alavancagem, né? O risco que envolve o investimento aqui. Segundo a gestão, pessoal, no cenário macroeconômico, é aquilo que nós já conhecemos. Em relação ao fundo, as aquisições aqui do Carrefour, a fotografia do GARI, né? Segundo a gestão aqui, ela esteve envolvida no segundo semestre de 2024 com diversas frentes aí de trabalho, né? Voltada aí à compra de ativos, venda, a amortização antecipada de dívidas, a securitização de novos recebíveis e a captação de recursos, né? Segundo a gestão, todo esse movimento aí foi com o intuito aí de possibilitar o crescimento do fundo, né? Sendo que todas essas operações envolveu aí mais de 1,5 bilhão de reais de valores, né, envolvidos. A gestão comenta aqui também que se encontra no estágio avançado em relação a 90% da operação como um todo, ficando pendente aí a liquidação da venda do ativo BRF Vitória de Santo Antão, cuja conclusão está prevista agora para janeiro de 2025, né? Entre janeiro e fevereiro de 2025. Vamos ver no próximo relatório aí se a gestão comenta como ficou essa situação, né? Seguindo aqui, pessoal, a gestão comenta aqui também que na segunda quinzena liquidou aí a aquisição do portfólio de 15 ativos lá do Grupo Carrefour, em uma transação aí que totalizou 725 milhões. Parte pelo consumo da parcela de disponibilidade, né, de 341 milhões, e a outra parte aí foi coberta também pela securitização de recebíveis oriundos dos contratos atípicos de locação de 13 anos firmados com o Carrefour. Então, a gestão comenta aqui que pegou os contratos de locação com o Carrefour, securitizou, antecipou e aí conseguiu levantar aí 384 milhões, somadas as disponibilidades aí de 341 milhões, né? Então, praticamente conseguindo aí liquidar essa operação de 725 milhões. Segundo a gestão aqui também em dezembro, restará apenas 30 milhões de parcela remanescente a ser paga ao Carrefour. Então, desses 725 milhões, ela já liquidou aí quase 700 milhões, né? Esse montante de 30 milhões restante representa a única obrigação a pagar na estrutura do GARI. Ao longo do mês de janeiro de 2025, com a conclusão dos registros, esse montante fora quase integralmente liberado. Reforça aqui também a gestão que não há qualquer obrigação pendente oriunda da aquisição de qualquer imóvel pertencente à estrutura do GARI. Então, a gestão explica um pouco melhor aqui neste relatório como se deu esta operação aqui, né, de aquisição das 15 lojas do Carrefour. Ela fez a securitização, juntou aí com a parcela disponível aí em caixa, né, de 341 milhões
e liquidou essa operação, né? Restando apenas um valor aproximado aí de 30 milhões. E ressalta aqui que não há qualquer obrigação pendente da aquisição de qualquer imóvel, né? O que é muito bom. Portanto, aqui, segundo a gestão, os 35% de patamar de alavancagem apresentado no relatório não reflete o patamar final para o ano de 2025, assim como 14% apresentado no último relatório relativo a novembro de 2024. Então, a gestão tenta mostrar aqui para o cotista uma fotografia atualizada do fundo, né? No vídeo anterior do Gary aqui comentávamos que as informações ainda estavam nebulosas, né? Não estavam explicitadas, né? Nos relatórios anteriores, explicando de forma clara e objetiva qual era a estrutura de alavancagem do fundo, e agora a gestão comenta aqui que aquelas informações não representam o patamar atual do fundo, principalmente aí voltado para o final do ano de 2025. Seguindo aqui, pessoal, a gestão comenta aqui que realizou uma amortização antecipada parcial das securitizações estruturadas para aquisição dos imóveis GPA e Mateus. Boa, o que é excelente, né? Em torno aí de 104 milhões. Sem que houvesse um consumo de caixa do fundo excessivo, né? Então, a gestão comenta aqui que conseguiu antecipar aí as securitizações das aquisições lá do GPA e do Grupo Mateus, em torno de 104 milhões, o que é muito bom. Também comenta aqui que a liquidação da venda do BRF Vitória de Santo Antão acarretará em uma baixa de aproximadamente 145 milhões no passivo do Gary. E dessa forma o fundo voltará a refletir um patamar de alavancagem entre 24% e 26% em linha do planejado aí da fotografia de 2024. Após a contabilização da securitização realizada sobre o contrato Carrefour, o Gary apresenta uma estrutura de passivo com um custo médio ponderado de IPCA mais 7. Um pouco alta ainda, né, pessoal? Mas justificada aí pelo cenário macroeconômico, né? Da mesma forma do ocorrido com o patamar de alavancagem do fundo, o colchão de disponibilidades aqui do Gary apresentado neste relatório, né, que é de dezembro de 2024, totalizando aí 441 milhões, e no de novembro de 2024, de 866 milhões, não representam fotografia final da operação como um todo. As disponibilidades do fundo deverão alcançar aproximadamente 530 milhões a partir da liberação das retenções de registros feitas na transação do Carrefour, na ordem de 30 milhões, e da liquidação da venda da BRF Vitória de Santo Antão, na ordem aí de 128 milhões, né? Então, este patamar recolocará o colchão de disponibilidade do fundo em mais 12 anos de cobertura do fluxo de amortização de suas obrigações de securitização, o que é muito bom, né? Começa aí a clarear um pouco as informações, né? Começam aí a transparecer melhor ao cotista como é a estrutura de alavancagem do fundo, né? O que é muito bom. O fundo tem aí alavancagem, tem, mas com todas as operações aí ao final, ele ainda conseguirá manter aí um patamar de disponibilidades na casa de 530 milhões, o que é muito bom. Segundo a gestão aqui, vale reforçar que esses montantes já consideram incorporação de recursos oriundos da sexta emissão, na ordem de 194 milhões. Processo que, mesmo diante de uma deterioração massiva de diversos ativos no mercado de capitais, registrou uma captação expressiva, né? Já comentamos aqui sobre a sexta emissão no vídeo anterior aqui do canal, né? Bom, pessoal, em relação às propostas de vendas, como comentamos, tem aí a Vitória de Santo Antão, 145 milhões. Tem aí também, pessoal, a reavaliação dos imóveis, tá? 11 dos imóveis GPA e 9 do Mateus e um imóvel logístico. Aí todos esses imóveis passaram por um processo de reavaliação que chegou aí a uma valorização de 3,69%, reajustando aí o patrimonial para R$ 9,30. Também a gestão comenta aqui que houve uma redução da taxa de gestão e o novo guidance para 2025. Atenção, hein? A partir de janeiro de 2025, o fundo passará a refletir a redução na taxa de gestão para cobrir 60% dos custos relacionados à sexta emissão. E o novo guidance, pessoal, para os primeiros semestres aqui de 2025, fica entre 8 centavos e 9 centavos, né, por cota. Esse novo patamar assegura aí o yield de 11% e 13% ao cotista
alinhado aí o que foi previamente divulgado. Em relação à conversão de cotas, pessoal, da sexta emissão, para você que participou aí deste processo, no dia 15 de janeiro houve a conversão dos recibos GARI 13 e GARI 15 em cotas do GARI 11, o que foi concluído aí no dia 17 de janeiro de 2025. As novas cotas já passaram a negociação já no dia 20 de janeiro de 2025. Pessoal, é basicamente isso. Em relação aos dividendos, como já comentamos, entre 8 e 9 centavos. Tem aqui a TRE. O fundo conseguiu lá em dezembro de 2024 17 milhões de receitas, subtraídas aí as despesas, distribuiu 11 milhões 580, né? Distribuindo aí 0,92. Vamos ver aqui, pessoal, em janeiro, qual foi a distribuição? A distribuição foi no patamar mínimo de 0,083, tá? Houve uma pequena redução aí, saindo de 9 centavos para 8 centavos agora, ainda fazendo yield de 1,06, se considerado aí a cotação no mercado secundário de R$ 7,92, né? Em relação à rentabilidade, com um valor aproximado aí de 8,50, uma rentabilidade aí negativa de 2,45 ao mês, considerando aí o dividendo de 0,9, o spread NTNB 2035 e o fundo era de aproximadamente 5,37. Está aqui o gap, né, entre a NTNB 2035 e o GARI 11. Em relação à liquidez, 6,7 milhões, bem tranquilo, né, pessoal? Bem sossegado. Em relação aos contratos, ao todo 40 imóveis locados a 7 inquilinos de primeira linha, mediante contratos atípicos, né, de longo prazo. Está aqui as lojas, pessoal. Tinha uma outra informação também que a gestão comentava, mas eu encontrei aqui, ó, segundo a gestão, em relação ao perfil de alavancagem, ele possui obrigações financeiras oriundas da estruturação de CRIs casadas com os contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como lastro. Estes instrumentos de dívida replicam características presentes nos contratos de locação. Então, é aquela operação de CRIs casadas, né? Securitiza os contratos e antecipa esses valores, né? Os contratos de locação. E aí ele paga a securitização, né, através aí do recebimento dos aluguéis, né? Ele recebe os aluguéis e paga a securitização. E a securitização é assegurada por esses contratos, né? Então, é basicamente isso. Os valores e índice abaixo refletem a fotografia provisória, tá, pessoal? Segundo a gestão aqui, as disponibilidades atuais cobrem 9 anos do fundo e o patamar de alavancagem chega aí na casa dos 35%, sendo 441 milhões aí de disponibilidades, bem tranquilo aí para terminar lá em 2030 e 2039 com um patamar aí de 527 milhões. A gestão ressalta aqui, pessoal, que a única obrigação remanescente do GARI não relacionada à antecipação de recebíveis é de 30 milhões decorrente de atrasos cartoriais no registro de alguns ativos. Com a regularização desses registros, previstas agora para janeiro de 2025, este montante será integralmente quitado, deixando o fundo sem quaisquer obrigações junto aos vendedores pela aquisição dos imóveis. E esse nível de alavancagem de 35%, pessoal, reflete uma situação transitória, tá? Que se estabilizará após a liquidação da venda do BRF de Santo Antão, voltando aí a alavancagem lá para o patamar de 24% e 26%. Ainda neste mês, o fundo realizou uma amortização de 104 milhões, vinculadas lá ao GPA e ao Grupo Mateus, como já comentamos, sem consumo de caixa. O colchão de disponibilidade do GARI, aqui apresentado no relatório de novembro, também não reflete a fotografia final prevista. É aquilo que nós já comentamos, né, pessoal? A gestão aqui só reforça aquele comentário anterior. Perfeito, pessoal, de GARI 11 é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido a estrutura de alavancagem do fundo, né? O relatório é bastante complexo, falta um pouco de objetividade, mas a gente tenta ler todas as informações úteis aqui dentro do relatório para que todos possam acompanhar, né? Inclusive as pessoas com deficiência, né? A gente procura ler porque pode ter alguém que
precisa dessa leitura ou às vezes até acompanha o vídeo aí através no carro, né, ou na televisão. Às vezes aperta o play lá e deixa o vídeo rolando para ouvir o nosso vídeo aqui. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que já é nosso inscrito e nos acompanha, muito obrigado por isso. Se você ainda não é nosso inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso é muito importante para continuarmos a produzir conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Por hoje é só isso. Fraterno abraço a todos. Vamos acompanhar aí o Gary. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.